Graça e paz, irmãos. Deus seja louvado. Deus está aqui, glória a Deus. Ele habita em nós, Ele tem sustentado com graça, com misericórdia e com bondade. São 38 anos, irmãos, da nossa mocidade. E assim como o presbítero Ricardo, também Deus me deu a graça em duas oportunidades de ser presidente dessa mocidade. Nesta noite aqui está o primeiro presidente da nossa mocidade, que é o presbítero Sandro, lá atrás. Tu és velho, viu, cara? 1986, eleito presidente. Você era criança na época, não era? Presidente da UMP Farol, lá na igrejinha. Deus me deu a graça de, em 2 mandatos também, ser presidente dessa mocidade. Tem o André, que foi muitos anos também. Tantos outros aqui, Kiara foi presidente da mocidade. Tantos outros que eu lembro aqui agora. Nós temos pessoas que passaram também na diretoria, tantos outros. E que graça, que bênção, que bondade poder entender que também nós contribuímos nessa construção de 38 anos. Que bom entender que outros também foram instrumentos de Deus. Eu sou alguém que sempre gosto de recordar, de trazer à minha memória aquilo que traz esperança, de entender que a suficiência, a graça, a bondade, a capacitação vem sempre de Deus, não do homem, vem de Deus. Ele levanta, Ele vai levantando novas lideranças. Assim o fez no ano 2024, com a bênção dessa diretoria, que foi agraciada, né? Com a presença do Guilherme Amarino, aí sexta e sábado, e tivemos aqui uma festa bonita. Nós estamos nessa festa de celebração pelos 38 anos da nossa mocidade, que tem sido uma mocidade pujante, envolvida, alegre, disposta, animada, empolgada. Eu tenho dito sempre, olha, pastorear a juventude do Farol tem que ter disposição, meu irmão. Se for alguém paradinho, não vai, nem venha, nem se apresente para a guerra. Porque essa galera é empolgada, irmãos. Eles são empolgados, isso alegra o meu coração. São envolvidos, eles topam. Eles sempre falam assim: pastor, vamos lá, vamos fazer. E louvado seja Deus por isso. Nessa idade, irmãos, em que várias outras propostas se apresentam, que bom poder entender que nós temos uma juventude que tem dito ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Usa-nos como instrumentos em tuas mãos, seja Deus glorificado para sempre. Eu quero celebrar com a igreja, agradecer a Deus pela nossa juventude. Que Deus levante outros líderes, que Deus abençoe cada vez mais os nossos jovens. Eu creio, Deus tem feito assim na história, levantado pessoas, e graças a Deus que a suficiência, a graça, a bondade vem sempre do trono de Deus. Aleluia. E desde sexta-feira, irmãos, que nós estamos olhando para Romanos capítulo 5, é o texto base, é o tema 2024 do ânimo. Tua obra, Senhor, em nós. Percebem aqui claro, posto diante dos nossos olhos, que a fonte primária de toda obra realizada em nós é o Senhor. A obra do Senhor em nós. Por esta razão, eu lhe convido a abrir comigo Romanos capítulo 5. Iremos ler juntos? Vamos a uma só voz, do verso 1 ao verso 5. Eu convido toda a igreja para a leitura. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia, amém. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos por esta palavra que traz ao nosso coração a certeza de que a ação é do Senhor. Foi o Senhor que realizou tudo em nós e por nós, e queremos te agradecer. Ensina-nos nesta noite
Usa-me como instrumento em tuas mãos, assim como o Senhor tem feito desde sexta-feira. Usa-me como boca do Senhor. Assim eu te oro e já te agradeço. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Querido, o texto que queremos pensar nesta noite está aqui no versículo 5. A necessidade de ler todo esse pedaço, essa perícope, esta seção, é para que entendamos o porquê nós temos esperança. E o texto tem a função aqui de nos explicar a razão pela qual nós temos esperança. Mas antes de olharmos para o texto, é interessante, irmãos, como a ficção tem influenciado, eu percebo isso, a nossa compreensão. Tem um escritor chamado R.R. Tolkien. Tem até grupos aí, os Tolkienistas. Se você pesquisar na internet, você encontra. Ele escreveu muitas literaturas. E ele, de maneira muito prática, ele colocou na letra, em suas literaturas, e expressou a sua fé através da escrita. Um dos grandes marcos que, para mim, irmãos, é uma grande obra, e que trouxe muitos ensinamentos, que é aquela trilogia, O Senhor dos Anéis, que foi escrito por ele, adaptado por Peter Jackson, e foi para a telona, e quem já assistiu, e já fez aquela maratona para assistir aquela trilogia do Senhor dos Anéis, é fato, queridos, que por vezes, durante o filme, você percebe que ele expressa ali, ele externa, mesmo na adaptação do Peter Jackson, como ele expressa de maneira muito clara a sua convicção de fé. É interessante como R.R. Tolkien, como ele expressa a sua fé através da arte. Isso me chama a atenção, queridos, porque se você assistiu, por exemplo, As Duas Torres, tem uma cena que é emblemática. Quando, em um diálogo que marca o coração de quem assistiu aqueles 3 filmes, quando o senhor Frodo, ali com o seu escudeiro, Sam, tem um diálogo depois de um dragão que se apresenta, e a impressão que eu tenho é que o senhor Frodo está cansado de ver que o mal tem encontrado caminho. Em algum momento em que ele se vê com aquele dragão enorme querendo tragá-lo, ele para, e o seu fiel escudeiro, em algum momento eu vejo que o Sam é como se fosse o seu pastor, o seu tutor, o seu conselheiro, porque em muitos diálogos o Sam, ele se levanta para dizer assim: olha, não desista, não pare, há um propósito maior. E é um momento que o Sam se agarra com o senhor Frodo e joga ele no chão, e como que ele saísse de si, ele pega a sua espada, disposto a matar aquele que está lhe ajudando. É quando ele volta a si, ele se joga. E eu fiz questão de trazer aqui para a gente esse diálogo, que na minha leitura, queridos, esse diálogo abre aqui para a gente uma compreensão acerca da realidade da nossa própria fraqueza. Há momentos na vida em que nós pensamos até em desistir, diante de tantos fatos que acontecem. Eu não sei se você já se sentiu assim, de tantas coisas que se avolumam diante dos nossos olhos, que a impressão que se dá, que foi o que o senhor Frodo pensou: eu vou desistir, eu não tenho mais forças, eu acho que o mal está ganhando espaço. E é nesse momento, permitam-me a licença poética, que o reverendo Sam, ele diz assim: não é assim. E ele se levanta com tanta ousadia, ele que era o fiel escudeiro, ele que era o auxiliar ali, ele se levanta com autoridade, diz assim: olha, eu sei, senhor Frodo, que a vida se apresenta muitas vezes, e aos nossos olhos isso não é justo. Ele diz mais: na verdade nós nem devíamos estar aqui, mas nós estamos. E diz mais ele: nas grandes histórias, senhor Frodo, as histórias que realmente importam, todas elas são cheias de perigos e de escuridão. Diz mais ele: e às vezes nós não sabemos o que acontecerá, nós somos surpreendidos, porque como
o fim poderia ser feliz, como o mundo poderia voltar a ser o que sempre foi, quando tanta coisa ruim tem acontecido. Mas no final, é algo, senhor Frodo, que passará. Essa sombra, até mesmo a escuridão, ela acabará. Senhor Frodo, um novo dia virá. E quando o sol nascer, ele brilhará ainda mais. Essas, senhor Frodo, eram as histórias que ficavam com a gente, que significavam alguma coisa, mesmo quando eu era pequeno demais para entender os porquês. Mas eu acho, senhor Frodo, eu entendo, e agora eu já sei. As pessoas daquelas histórias tiveram muitas chances para desistir, mas elas não desistiram. Elas foram em frente, elas caminharam, elas se agarravam a alguma coisa. É quando o senhor Frodo, ainda incrédulo, pergunta a Sansa: mas nós estamos agarrados ao quê? A que estamos agarrados? Ele responde e termina esse diálogo: existe algo bom neste mundo, senhor Frodo, algo pelo qual vale a pena lutar. Ponto. Deixa eu chamar a sua atenção aqui, querido. É que às vezes nós pensamos que parece que não vai, parece que não, nós não temos esperança mais, parece que não vale a pena ser justo, ser ético, ter uma vida ilibada, ser crente, amar a palavra, estar aqui dominicalmente no templo. A impressão que se dá é que nós estamos correndo sem nenhum sentido. A impressão que se dá, queridos, é que o mal tem encontrado espaço. A leitura que nós fazemos muitas vezes é que o mal tem dominado as pessoas e as mentes de tal forma que, por vezes, eu como pai, como líder espiritual, muitas vezes me pergunto: Senhor, até quando? Quantas coisas que se levantam contra a própria igreja, e nós, filhos de Deus, aliançados com Deus, marcados pelo Espírito Santo, amados antes da fundação do mundo, nós paramos e pensamos: será que há esperança? Mas eu estou aqui nesta noite, querido, para lhe dizer e fechar esta série de ministrações, lhe dizendo: vale a pena lutar, porque aquele que está em nós é maior do que o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já é vencedor. É interessante como Paulo constrói isso. É interessante como desde sexta-feira que nós estamos aprendendo acerca dessa construção que traz ao nosso coração esperança. É bom terminar a série de ministrações, porque eu fiquei com a melhor parte. Depois de tudo que foi dito, eu tenho esperança no coração. Depois do que tudo foi ministrado aqui desde sexta-feira, eu posso dizer: eu posso esperar em Deus, porque tudo Ele fez. Eu posso descansar o meu coração, porque tudo Ele fez. É impressionante como Paulo, irmãos, ele tem a capacidade, neste livro de Romanos, que alguns estudiosos, alguns comentaristas afirmam, nós estamos diante de um compêndio teológico. Quantas doutrinas caras ele tratou aqui. Quanto ao ensinamento, Paulo trata sobre tantas coisas importantes. Paulo trata sobre pecado, Paulo trata sobre justificação pela fé. O texto que lemos está inserido dentro dessa ideia. Paulo trata sobre santificação. Paulo traz argumentos inquestionáveis, irresistíveis acerca, irmãos, da doutrina da eleição. Eu, como um bom calvinista, eu olho para Romanos 9 e digo: Senhor, impossível não entender. Romanos 8, Ele nos amou e nada irá nos apartar do seu amor, nem a morte, nem a vida. Como foi dito aqui nesta noite, nada poderá nos separar do amor de Deus, porque não foi escolha minha, não foi iniciativa minha, não foi o meu amor que procurou, o amor finito, falho, limitado, inclinado ao mal, não. Ele que me procurou, Ele que me amou, Ele que me sustenta, Ele que não me larga, e nem a morte poderá nos separar do seu amor. Aleluia. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Paulo investe tempo para falar sobre as doutrinas da graça. Mas o texto que queremos pensar nesta noite, que é o reflexo de tudo aquilo que já foi dito, nos fala sobre esperança. Se você for pesquisar, por exemplo,
Nos dicionários, a palavra esperança traz essa ideia, o ato de esperar que algo bom acontecerá. Vocês entendem aí como nós fizemos essa ponte com o Senhor dos Anéis? Vale a pena lutar. Não por uma luta sem base, não uma luta sem fundamento, não uma luta religiosa por religião, nada disso. É uma luta maior, que o vencedor já foi decretado na Escritura. Leia o livro de Apocalipse. Em Cristo Jesus, a igreja, ela é mais do que vencedora, aleluia. É uma luta que já foi vencida, irmãos. Por isso que Paulo, com tanta ênfase, ele chega neste versículo 5, ele diz que a nossa esperança, ela não se confunde, ela não é movida por questões efêmeras, passageiras, ela não se confunde, porque aquilo que está posto nos versículos anteriores, traz ao coração do apóstolo Paulo, a certeza que nós estamos fincados e alicerçados num Deus que é vencedor, que tudo já fez por nós, aleluia. Mas todas as vezes que eu falo sobre esperança, irmãos, eu vejo e lembro de alguns textos muito mais significativos do que um conceito no dicionário acerca do que é esperança. Eu posso apresentar para a gente tantos textos que falam sobre esperança. Eu lembro, por exemplo, do Salmo 62, versículo 5, que diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente, porque do Senhor vem a minha esperança, aleluia. Eu posso lembrar também do Salmo 71, versículo 5. O salmista diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade, aleluia. Tu és a minha esperança, Senhor. Eu posso lembrar também do profeta Jeremias: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O profeta Jeremias disse isso. Paulo vai dizer também em Romanos, se você passa um pouco lá para o capítulo 15, versículo 13, Paulo vai dizer a essa igreja em Roma: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo, aleluia, amém. O autor aos Hebreus vai dizer também em Hebreus 10, versículo 23, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, aleluia. Vocês percebem, irmãos, o que baseia, o que traz embasamento a fala do apóstolo Paulo? É a própria palavra. Ele está alicerçado no Senhor, e nós estamos construindo desde sexta-feira os argumentos pelos quais Paulo diz: a minha esperança não confunde. Eu não posso estar no templo, irmãos, confundido. Eu não posso estar na igreja sem saber por que eu tenho esperança. Eu não posso entrar aqui dominicalmente louvar a Deus como alguém desavisado, como alguém desesperado, como alguém que não sabe onde ficar os pés. Não, irmãos. Os versículos que antecedem o versículo 5 nos mostra que Deus, de maneira soberana, nos apresenta os benefícios da justificação para a vida do crente. Paulo está tratando em Romanos 5 sobre justificação pela fé. Nós fomos justificados, por isso que nós temos esperança, e bendito seja o nome do Senhor para sempre. Sabe o que Paulo nos diz do verso 1 ao verso 4, irmãos? E aqui a minha proposta não é repetir, mas só destacar para a gente. Nós entendemos como a justificação ela funciona de fato, irmãos. Por isso que Paulo diz: olha, diante de tudo que foi dito, a minha esperança não confunde. Crer não é dar um tiro no escuro. Crer não é saber onde eu estou pisando, não é saber, eu sei em quem tenho crido, eu sei o que o meu Redentor fez por mim. A resposta de Paulo ela é veemente. É um sim veemente, eu sei. Ela está intimamente ligada, e aí, irmãos, em rápidas palavras, as 6 bênçãos concedidas ao cristão por meio de Cristo. Nós já estudamos isso aqui sexta-feira, através do mediador entre Deus e o homem, e o canal de
todas as dádivas divinas. Por isso que Paulo entra no versículo 5, por isso que eu me sinto muito feliz em fechar essa série de ministrações, porque ele entra no verso 5 com o coração firme. Ora, a minha esperança não confunde. Por quê? Porque o próprio Deus, usando o apóstolo Paulo, apresenta-nos nos versículos que antecedem esses benefícios. Vejamos rapidamente, irmãos. O primeiro deles é o benefício desfrutado pelos que foram justificados mediante a fé. Olha comigo o verso 1, rapidamente, irmãos. Vamos ler juntos, toda a igreja. Justificados, pois, por meio de nosso Senhor. Deixa eu te ensinar uma coisa nesta noite, querido. Sabe por que Paulo diz: a minha esperança não confunde? Sabe por quê? Porque a guerra já chegou ao fim. Você crê nisso? Eu creio. As hostilidades cessaram. A obra de Cristo removeu todas as causas de inimizade entre a nossa alma e Deus, por meio da graça. Nós não seremos, nós fomos justificados pela fé, e a fé é dom de Deus. A guerra cessou, no teu coração foi alicerçado o Espírito, e esse Espírito é um Espírito vencedor, e nele nós somos mais do que vencedores. Aleluia. O primeiro benefício colocado aqui pelo Senhor usando Paulo é que nós somos justificados mediante a fé. Acabou, a guerra cessou, irmãos. Nós não estamos numa luta para saber no final quem vai ganhar. Nós já temos o vencedor, nós já temos o resultado. Quero que você se alegre com isso, querido. Você não está solto, entregue a um contexto que vai te levar como uma onda. Não, querido. Em Cristo você está seguro, louvado seja Deus. Mas há um segundo benefício, nós encontramos aqui no versículo 2, a parte A. E o segundo grande benefício desfrutado pelos que foram justificados mediante a fé é que obtivemos igualmente acesso. Olha comigo a parte A do versículo 2, e você pode ler comigo bem forte, juntos. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém por essa palavra? Sabe por que a esperança de Paulo não confunde? Porque Cristo que venceu por nós. Veja, irmãos, o texto de Paulo é muito preciso. Ele diz: igualmente, por Cristo, igualmente nós temos acesso ao Senhor. Há aqui, irmãos, uma condição indescritível de favor diante de Deus. Somos aceitos no amado e, portanto, somos tão queridos, presta atenção, e próximos de Deus quanto o próprio Filho amado. Louvado seja Deus. Assim como Deus amou seu Filho, Ele também nos amou. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Nós podemos nos aproximar de Deus, apesar de quem somos. Por isso que no culto nós temos o momento da confissão. Quantos que chegam aqui, quantas vezes nós chegamos aqui quebrados, irmãos? Tem família que briga num carro vindo para a igreja. Acontece não, pastor? Acontece. Quem nunca passou por isso que joga a primeira pedra aqui. Uma coisa, uma besteira, coisa, é um atraso. Graças a Deus que as irmãs aqui não atrasam o horário, Deus seja louvado. Você pode dizer amém, meu irmão? Percebe que o amém foi curto dos homens, né? Às vezes o estresse antes de sair de casa é para se arrumar. É verdade ou não é, irmãos? Quantas vezes chegamos aqui, tem gente que vem na paz, até cantando os hinos do cantor cristão no carro. Aí chega na porta da igreja, porque alguém falou alguma coisa, já fica na carne. Eita, não gostei, não olhou para mim. Pronto, já está na carne, irmão. Já vai pedir perdão. Tem gente que peca dentro da igreja, porque não observa o serviço do dia do Senhor. É verdade ou não é? O momento de confissão não é para um momento protocolar, é um momento de reconhecimento que somos pecadores. Mas esses pecadores aqui, que somos nós, nos diz Paulo em sua palavra, que a Roma, iluminado por Deus, inspirado por Deus, que igualmente, como Cristo, nós temos acesso a Deus por intermédio do
preço que Jesus pagou no meu e no seu lugar. Seja bendito o nome do Senhor para sempre, amém. Há um segundo benefício, está aqui, é o acesso. Mas há um terceiro grande benefício, irmãos, desfrutado pelos que foram justificados mediante a fé. Qual é esse benefício, pastor? O terceiro encontra-se na parte B do versículo 2. Regozijamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha comigo, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Há uma esperança aqui, há uma certeza, queridos. Olhamos adiante com alegria, aguardamos com expectativa o tempo. Nós temos convicção, irmãos. Paulo vai dizer, há um texto aqui que é paralelo a esse Romanos 5, irmãos, que é o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Paulo vai dizer aos Colossenses o seguinte: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha que benefício, irmãos, nós desfrutamos por meio da justificação pela fé, é que nós podemos regozijar na esperança da glória de Deus. Nós podemos ter certeza que um dia, irmãos, Cristo voltará. Essa é a certeza que nós temos, e quando Ele voltar, nós estaremos com Ele em sua glória eterna, aleluia. Há um quarto benefício para a gente caminhar aqui, queridos. O quarto benefício desfrutado pelos que foram justificados pela fé, que nós aprendemos já, não vou investir tempo nisso, está no verso 3, é que nós também podemos nos gloriar nas próprias tribulações. Olha para o versículo 3, e eu quero te convidar a que você possa ler comigo bem forte, toda a igreja. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha aqui para mim, queridos, algumas coisas são reveladoras aqui nesse versículo 3. A primeira delas é que às vezes nós estamos com os nossos olhares tão acima, além, entendendo, um dia será uma bênção, um dia eu irei me regozijar, um dia irei ficar feliz. Não, Paulo traz para a esfera terrena, para as relações, para as lutas, para as dinâmicas da vida, dizendo: hoje, nas minhas próprias tribulações, nas minhas perseguições, eu posso me gloriar, eu posso me alegrar, eu posso descansar, eu posso ter certeza, eu posso entender que tribulação e alegria são coexistentes, eu posso ter felicidade no coração. Quero lhe dizer nesta noite que a aflição, irmãos, e a alegria é um paradoxo espantoso da fé cristã. Há quem pense: não, quem é crente não pode sofrer nada disso. Lutas, provações, tribulações e fé e Cristo, elas caminham juntos, na certeza que a nossa vitória já está garantida. Seja Deus louvado e exaltado para sempre, aleluia, amém. Porque nós aprendemos que a tribulação produz o que? O texto diz: perseverança. Só será perseverante quem passar por tribulações. Mas há, queridos, um quinto benefício para a gente caminhar. A parte A do versículo 4 nos diz: e a perseverança produz o que, irmãos? Experiência. Quem estava aqui de manhã, no culto dessa manhã? Nós aprendemos com o pastor Digleito. Que palavra abençoada, irmãos, também. Nós aprendemos que a perseverança produz experiência. É interessante, irmãos, quando Deus olha para os seus filhos e vê que eles se manteram firmes durante as tribulações, pedindo que Deus, realize a sua obra em nós e através de nós, o propósito dele em nós. Nós recebemos, como que alguns comentaristas falam, o selo da aprovação de Deus. Às vezes estamos sendo desaprovados pelo mundo. Pelo mundo, nós recebemos o selo da reprovação. Você até é cancelado, é um termo usado, você é cancelado no mundo, mas você recebe o selo da aprovação de Deus. Deus seja louvado para sempre. Esse é, queridos, de fato, o quinto benefício. O que é que me restou fazer? É dizer a todos nós aqui, a mim e a você, a todos nós, que como fruto disso, nós podemos ter esperança.
O senhor Frodo disse assim: eu vou desistir da vida. Quem sabe você entrou aqui jovem pensando em desistir da vida? Sam, reverendo Sam disse assim: não, desista não, vale a pena lutar. Fica não, desista não, vale a pena lutar. Quem sabe você entrou aqui hoje à noite para o aniversário da moça, está dizendo: eu estou tão desanimado como crente, como igreja, como filho de Deus, ali no meu trabalho, meu setor de trabalho, ninguém quer nada com a vida, eu estou cansado desta sociedade, eu estou cansado de gente que tenta puxar o tapete, passar na minha frente, ser melhor do que eu, estou cansado disso. Quem sabe você entrou aqui pensando: estou cansado de ter esperança em relação ao meu casamento, à minha família, à minha igreja, eu cansei disso. Sinto-me um religioso que vai no domingo, que bate o ponto lá, que fixa lá presença, mas eu não tenho mais a alegria da salvação, eu não tenho mais a esperança, eu não tenho mais a satisfação de ter gozo da presença de Deus, não há no meu coração contentamento. O reverendo Santos disse assim: não desista não. Eu quero dizer para você nesta noite, caminhando para o final dessa palavra, o que o apóstolo disse no versículo 5, depois de apresentar a esta igreja os benefícios da justificação pela fé. Sabe o que ele disse? Eu quero que você leia comigo o verso 5 bem forte. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi. Você pode dizer amém por essa palavra? É como se Paulo dissesse àquela igreja de Roma: igreja, a nossa esperança não está na mesma linha das expectativas criadas pelo mundo, que são expectativas que são envergonhadas e frustradas. A nossa esperança, ela está bem fundamentada, está em Deus. Por isso que Paulo tem uma limpidez de compreensão absurda que nos falta em alguns momentos, por causa das tribulações, por causa das enfermidades, por causa de um inimigo que se levanta furioso. Mas eu estou aqui hoje à noite para dizer o que você já sabe. Sabe por que a minha esperança, como um crente, não confunde? Porque a minha esperança está fundamentada no amor de Deus, que não é um amor passageiro, que não é um amor que se finda, que não é um amor de barganha, é um amor que haverá de me amar até o fim, porque Paulo diz a Timóteo: Ele guardará as nossas vidas até o fim. Tenham esperança, louvado seja Deus. Eu estou aqui para lhe dizer: tem esperança, não desista, vale a pena lutar. Mas pastor, o sistema é muito grande. A nossa esperança está naquele que é maior. Se você olhar para o texto, ele vai dizer: não confunde, porque é no amor de Deus. Eu não sei se vocês entendem aqui, conseguem captar aqui Paulo. Mas veja, não é esperança alicerçada no meu próprio entendimento, na minha capacidade, na minha força, na minha religiosidade. Lembrem-se, Paulo está aqui escrevendo para pessoas que cumpriam os ritos judaicos. Não é por vocês não, lé do engano, não é por vocês, é pelo Senhor, porque a esperança de vocês está fincada no amor de Deus. E sabe o que faz o Senhor Deus com esse amor? Ele derrama em nosso coração. Sabe como Ele faz isso? Através do seu Santo Espírito que nos foi dado, outorgado, entregue. Nós não fizemos nada, por isso que a nossa esperança não finda, não passa, não é coberta pela poeira do tempo. A nossa esperança tem nome, e esse nome é mais do que vencedor: Jesus, aleluia. O que Jesus fez na cruz trouxe ao meu coração esperança. Quando você estiver olhando para esse mundo caótico, sem esperança, faça como o salmista no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Eu quero dizer para você: nós temos socorro, aleluia. Nós temos esperança, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus
e fez a terra. Seja Deus glorificado para sempre. Aleluia. Eu quero concluir dizendo ao teu coração: jamais seremos envergonhados. Jamais iremos dizer no final desta jornada que confiamos numa ilusão. Jamais. Pelo contrário, o que Deus tem reservado para a gente não cabe na mente humana, irmãos. Glória a Deus por isso. O que Deus tem preparado, sabe o que Ele disse? Eu vou, porque eu preciso voltar para o Pai. Eu vou preparar as moradas, mas eu volto. Tudo está pronto. É o que a teologia chama de o já e o ainda não. Para a gente ainda não. Eu não sei se vocês entendem isso, irmãos, mas Apocalipse é a revelação do que já aconteceu para Deus. Eu não vou entrar aqui nesse campo agora, mas irmãos, é fato. João viu o que haverá de acontecer, ainda não para a gente, mas João já viu, porque Deus já fez. Deus é atemporal, irmãos, Ele já fez, está pronto. Porque Ele disse para os apóstolos: pastor, eu vou organizar e preparar. Jesus estava conversando com humanos finitos, vocês percebem como nós somos limitados. Eu vou preparar, já pronto, irmãos, para que as pessoas compreendessem a razão pela qual Ele voltava, para deixar tudo em ordem. Está tudo em ordem, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus trouxe uma palavra extremamente reveladora na morte de cruz. Sabe o que Ele disse? Tetelestai. Sabe o que significa tetelestai? Está o que, irmãos? Consumado. Há quem pense assim: foi só o ato da morte. Tudo está consumado, pronto, determinado, escrito. Quando Davi diz no Salmo 139 que os nossos dias estão contados, determinados, não foi apenas os dias de Davi, todos os nossos dias. Ele representava ali a raça humana para dizer: Deus é soberano, Deus já sabe, tetelestai, está consumado. Por isso nós temos esperança. Sabe por quê? Porque tudo já aconteceu para Deus. E esse Deus que tudo já fez, sabe o que Ele diz? Eu estou com vocês todos os dias. Descansem em mim, confiem em mim, tenham esperança. Seja Deus louvado para sempre. Amém. Vamos repetir para a gente concluir esse verso 5 bem forte. Que bênção poder fechar a série de ministrações. Melhor, viu, gente? Me deixe sempre para fechar. Porque depois de tudo que foi dito, eu vou dizer o seguinte: eu posso ter esperança. Que bênção. A alegria no coração, eu posso descansar no Senhor, eu posso alegrar o meu coração, e eu posso ler com os meus irmãos aqui nesta noite, fechando essa série de ministrações que trataram sobre a obra dEle em mim. A obra é dEle, a ação é dEle, tudo é por Ele, por meio dEle são todas as coisas. Por isso que nós podemos dizer aqui, irmãos, eu penso que os romanos ali, a igreja em Roma, melhor dizendo, não olhavam para esse texto de qualquer jeito, não. Eles falavam, mesmo em meio às perseguições, eles diziam, como nós iremos dizer bem forte agora, toda igreja, versículo 5, irmãos, todos juntos: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Seja Deus glorificado para sempre. Amém.